Fala galera, eu quero já começar falando aqui que eu fiz uma reflexão com tudo isso que está acontecendo, né, com relação ao Gabigol. A gente fica revoltado que ele perde gol, que ele joga mal, com algumas postagens dele, mas a verdade é que a gente reclama, a gente critica, mas a gente vai ficar muito chateado de ver o Gabigol voltando a jogar bem, que queira ou não, ele tem uma história legal no Flamengo. O cara, fez gol em 3 finais de Libertadores, foi campeão de 2, marcando o gol da vitória. Tem uma história braba com o Flamengo, né? E a gente acaba jogando toda a nossa frustração desse ano de 2023 no Gabigol, independente da gente gostar da forma que ele age, de qualquer coisa. Ele é o tipo do jogador que você não quer ter atuando contra o Flamengo por outro time e jogando bem. Pô, imagina você ver o Gabigol fazendo um gol no Flamengo depois de tudo que ele viveu aqui. É muito ruim. E eu fiz uma reflexão porque eu tô nessa leva de muitos torcedores que estão chateados com ele. Chateados com a fase dele, com a falta de comprometimento, com uma série de situações, mas que eu achei importante eu falar isso aqui. Eu quero muito que ele dê a volta por cima no Flamengo. Eu quero muito que ele prove que ele merece a renovação. Quero muito que ele prove que ele é esse grande jogador do Flamengo, esse grande ídolo, esse grande nome do Flamengo para continuar e para ser renovado, com ainda o ajuste salarial. Que ele vai conseguir ser aquele Gabigol de novo por mais 4, 5 anos, embora eu ache muito tempo de contrato. Mas eu vou falar pra vocês que o episódio que aconteceu hoje, do post mais uma vez, falta assessoria de imprensa pro Gabigol. Falta uma pessoa ajudando ele a escolher melhor as coisas que posta. É a segunda vez essa semana que eu falo que ele postou uma situação e deu a repercussão negativa, que a gente mostrou mais cedo. Eu não julguei ele em momento algum, eu apenas mostrei, né? E li e mostrei os comentários dos torcedores, na maioria. Então a gente tem uma situação onde o Gabigol está sendo muito mal orientado. Por exemplo, aquela foto dele rindo. Ele não estava rindo da fase do Flamengo. Ele não estava rindo porque ele estava feliz. Ele estava rindo, já foi dito isso, depois de muita gente reclamar, ele estava rindo do que o juiz escreveu na súmula, o Wilton Pereira Sampaio. Sem explicar. Cara, é um escárnio a arbitragem do Wilton Pereira Sampaio. Inclusive tem o Braulio agora contra o Bragantino. Preparem-se, né? Sorte que o Gabigol não tá, porque senão o Braulio ia tentar expulsar o Gabigol. Mas o Globo Esporte até fez uma matéria depois do jornal O Globo, tá? O jornal O Globo, todos os jornais, né, principais jornais do país, fizeram matérias falando que o torcedor do Flamengo criticou o Gabigol pela foto postada no Twitter, nas suas redes. E o GE postou o seguinte: entenda a origem da arte em post de Gabigol em homenagem aos 128 anos do Flamengo. Seleção Sport TV discutiu a polêmica em torno da imagem utilizada pelo atacante. E o post, no entanto, olha só, nesta quarta-feira o Flamengo completa 28 anos e através das redes sociais foi parabenizado por diversas personalidades. Um dos primeiros foi Gabigol, que publicou a homenagem logo na manhã. O post, no entanto, virou polêmica na rede social e o jogador foi alvo de críticas. O assunto foi abordado durante o Seleção Sport TV e os comentaristas discutiram. Tá? A questão a arte é antiga, não é nova. Foi feita em novembro de 2022 por um designer esportivo a pedido de um torcedor do Flamengo que queria tatuar a imagem logo depois do tricampeonato da Libertadores. Naquele momento, essa imagem foi amplamente divulgada, até o Flamengo postou e ninguém criticou. Mas por que ninguém criticou? Porque não foi o Gabigol. Eu não estou fazendo advogado do Gabigol, eu estou falando o seguinte: o momento é péssimo do Gabigol. É a festa do Todo-Poderoso. São as milhares de coisas que acontecem. Mal demais, expulsão, postagem que não fora de hora, fora do âmbito totalmente. E essa postagem hoje, né, da foto parabenizando
o Flamengo pelos 128 anos, o Zico com a Taça Libertadores só, com cara de poucos amigos, e o Gabigol com 2 taças rindo. O Zico tá com a coroa, é o rei, mas o Gabigol se autoproclamando o príncipe ali do lado, né? Acima de muitos jogadores como Leandro e companhia, Petkovic, Adriano, Imperador, que poderiam estar ali ao lado do Zico. Isso aí é uma questão que cada um decide qual é o seu favorito, deveria estar ali. O Gabigol achou bacana, nesse momento, postar essa foto, dando parabéns aos 128 anos do Flamengo. Só que a arte é antiga, né? Na ocasião, a arte viralizou nas redes sociais e quase um ano depois o Gabi relembrou e utilizou em homenagem aos 128 anos do clube. Na imagem, Gabi e Zico estão em um trono e carregam suas respectivas conquistas das Libertadores. Zico está com a coroa de rei, simbolizando o apelido utilizado pela torcida rubro-negra. Maior ídolo do clube segura a taça de 81, enquanto a atual camisa 10 segura as taças de 19 e 22. Né? E a questão que foi comentada é porque isso antes não foi polêmica, agora foi, é a fase. Então eu volto a dizer, né? Há uma grande falta de conselho, de acompanhamento, né? Cara, ele precisa ter um staff melhor, um acompanhamento melhor. Pessoas que digam para ele, olha, não vai por esse caminho, que não é o momento. Ó, não faz festa agora do poderoso Gabi, espera, né, passar um pouco, espera o Flamengo ganhar alguns jogos, espera ter a data FIFA que estava chegando na semana seguinte, você faz na data FIFA, né? Mas não. O que acontece? Não tem quem passe esses conselhos para ele, porque ele não escuta os jornalistas, os influenciadores, né? Ele não escuta. Muitas das vezes a gente fala, vai fazer, vai dar problema, vai gerar problema com a torcida. Mas é isso. Ele foi injustiçado dessa vez? Sim. Foi. Não tinha motivo. Era mimimi. Não tinha motivo para isso acontecer, para essa cobrança toda acontecer. Só que é o Gabigol. E ele já está na mira de críticas, no alvo desse momento que ele atravessa, e tudo que ele postar tem que ser muito pensado para que aquilo não vire uma polêmica. A não ser também que ele não esteja ligando para isso. Ele não está ligando para isso? Beleza, né? O Flamengo até respondeu, como quem diz, está tudo bem, está tudo tranquilo. Então, sim, eu acredito, tá, que é importante a gente ter a humildade de falar aqui, olha, eu acho que a gente também erra em alguns momentos. E ele não postou isso daí para sacanear. Né? A gente faz uma reflexão. Ele postou, tá o Zico com a coroa. Foi uma arte que foi feita há muito tempo. Até o Flamengo já postou. Não tinha porquê ele não postar. O problema é alguém virar para ele e falar, olha, tá vendo que você tá com 2 taças? O Zico tá com uma só, tá com a cara ali meio de poucos amigos, e você tá sorrindo. Você já postou uma foto sorrindo, já não deu certo. Você tá com uma taça a mais do que o Zico. Cadê a taça do Mundial? Não vamos postar isso agora, não. Beleza. É por aí, tá? Passar para vocês que o Arrascaeta fez uma postagem aí parabenizando o Flamengo, né? Também com a taça da Libertadores, o Arrasca na festa da torcida, né? Que muito mais gente do que na festa do Fluminense. E o Nicolás de la Cruz curtiu a postagem do aniversário do Flamengo que o Arrascaeta fez, né? Tá acompanhando as redes do amigo, mas principalmente não tá escondendo que tá acompanhando o dia a dia do Flamengo e curtindo também as coisas do Flamengo, né? O De La Cruz é claramente interessado em vir, confirmando a notícia que a gente trouxe há um tempo atrás, que ele tinha dito sim ao Flamengo. O programa de primeira do UOL teve alguns comentaristas falando sobre a situação do De La Cruz, se o Flamengo deve ou não pagar a multa do De La Cruz. Muitos falam de 16 milhões de dólares e rumores da imprensa argentina trazem que essa multa cai um pouco em 2024. Até agora ninguém falou nada. Rumores
que seria 16 milhões de dólares, tá? Então, o Rodrigo Matos, jornalista do UOL, ele fala o seguinte: se o Flamengo apostar 16 milhões de dólares no De La Cruz, talvez precise investir menos em outras posições. Mas esse é um jogador que fecha um monte de buracos. É um substituto do Arrascaeta, pode jogar de segundo volante, ele joga de segundo volante. Mais à frente, eu acho que vale a pena. Vendo que está jogando no Uruguai e no River, é um jogador que resolve muitos dos seus problemas. Então, já o primeiro já falou que deveria. O PVC, Paulo Vinícius Coelho, ele também é firme ao dizer que o Flamengo deve pagar o que for necessário. O De La Cruz é um jogador que evoluiu muito nesse sentido de polivalência. Ele era um ponta, um meia, né? Meia ponta, como se dizia nos anos 80, um falso ponta esquerda. Agora está jogando como meia esquerda em um 4-3-3, pode jogar como ponta de lança, como ponta, volante PVC também, joga de volante, né? Segundo volante. E aí a gente tem então os comentaristas apoiando, né, o De La Cruz no Flamengo, e que o Flamengo pague, né, o que realmente tem que pagar, o que for preciso, faça o que for preciso para trazer o De La Cruz. E vale a gente lembrar que o De La Cruz recusou oferta de equipe do Catar, tá? O Al Duhail do Catar, né, segue sonhando em contratar o De La Cruz, outras equipes também, mas o jogador já não aceitou, tá, se transferir para o Al Duhail do Catar, tá certo? E a gente falando aí nos árabes, né, nos catares, os caras que estão com a grana lá, os petrodólares, a gente tem aqui a situação do Matheus Gonçalves, né? Tem a multa dele avaliada em 528 milhões de reais na cotação atual, 100 milhões de euros, e o dono do Newcastle decidiu fechar acordo com o Flamengo, né, e está preparando aí proposta pelo meio atacante do Mengão, que está no Red Bull Bragantino, inclusive tem que pagar a multa se quiser que ele jogue contra o Flamengo, o Bragantino tem que pagar essa multa, né? Então, ele está enchendo os olhos aí dos gringos, né? E o novo interesse, então, é da equipe do Newcastle, da Inglaterra. Já existem aí olheiros da equipe inglesa acompanhando de perto o atleta antes de formalizar o interesse. Então, os olheiros já estão aí, já estão vendo tudo, igual aconteceu com o Vini Júnior, com o Paquetá, né? E assim, concretizar uma proposta, tá? O Flamengo tem todo o respaldo contratual, que eu falei com vocês, da questão da multa de 100 milhões de euros. É óbvio que a proposta não deve chegar nesse valor. Acredito até numa proposta de 35, 40 milhões de euros. Né? Se a gente for pensar aí, 35, 40 milhões, vamos botar 40 milhões de euros, né? Que eu acho, o garoto é craque, né? Mas vamos botar 40 milhões de euros, tá? Vou passar para vocês aqui. A gente está falando de 211 milhões de reais. 211 milhões de reais. Essa pode ser aí a quantia se for 40 milhões de euros. Chegasse a 50 milhões, então, né, eu acredito que era o valor ideal. Mas eu torço para o Flamengo não vender, tá? Eu torço para o Flamengo, pela primeira vez, aí, segurar esse garoto, que ele vai arrebentar. Já tá jogando muita bola lá no Red Bull Bragantino. É monstruoso, é talentoso demais aí o Matheus Gonçalves. Se a proposta, no caso do príncipe, né, da Arábia Saudita, lá o dono do Newcastle, o Mohammed bin Salman, chegar, né, é capaz do Flamengo então negociar, caso a proposta realmente seja boa, como estão falando aí, né? Ele tem muito dinheiro em caixa aí e quer transformar o clube em multicampeão na Inglaterra, tá? Então o Newcastle pode vir aí com força total para contratar o Matheus Gonçalves. E a gente teve aí o Vasco chamando o técnico do Flamengo de irresponsável. Olha só, a gente teve o Flamengo e Vasco na última sexta-feira pelo Novo Basquete Brasil, NBB, porém o jogo ainda não acabou, né? O rival
publicou uma nota criticando o técnico do Mengão, né, Gustavo Conte, chamando de irresponsável. O motivo, após vencer o Cerrado na segunda, o comandante do Mengão concedeu uma entrevista dizendo que o aro em São Januário está mais baixo do que o normal. Muitos fatores colaboraram, né, para a dificuldade do jogo. O aro estava mais baixo lá em São Januário, muito mais baixo do que o normal. Você pode ver a maioria das bolas a gente chutou e elas foram longas. Isso é uma coisa para se visualizar na quadra deles, no Vasco. Dessa vez estava desnivelado um pouco, estava muito para baixo, né? Então, o Gustavo de Conte em entrevista no Maracanãzinho falando isso, aí irritou os vascaínos, né? Chamaram ele de irresponsável. Também passar para vocês aqui a questão da situação aí do Tite, né? Que ele tem 8 dias aí para estar treinando a equipe do Flamengo, né? Definir o time titular e definir a lateral direita, né? A gente tem aí Varela, Mateuzinho e o Wesley. É provável que o Mateuzinho, que está indo muito bem, seja mantido. A questão está muito relacionada ao tipo de pontas que o Tite usa. Quando você usa um meia como o Everton Ribeiro, né, que sai da ponta e vem para dentro para armar partindo da ponta direita, fazia sentido que o Wesley tivesse a preferência de alguns treinadores. Mas o jogo do Wesley basicamente se baseia nessa força para ultrapassar. O Tite gosta que os laterais venham mais por dentro, venham mais pelo meio, ajudando a construir. E ainda que não seja a especialidade do Mateuzinho, ele se vira melhor do que o Wesley nessa função. Então acho que por isso o Mateuzinho se encaixa nesse modelo do time. Acho que ele é o mais indicado no momento, tá? Então o Carlos Eduardo Mansur falou isso, eu concordo com ele. Ele falou exatamente o que eu falei, que eu acho que o Mateuzinho é quem continua, né? E é importante a gente falar, eu acho importante a gente falar que a gente tem aí provavelmente os retornos de Alan e Davi Luiz, né? Os dois retornando aí com chances de atuar contra o Bragantino, estarem à disposição, relacionados aí contra o Red Bull Bragantino. Flamengo aí, depois da data FIFA, fará 3 jogos em 6 dias, 23/11, Flamengo e Bragantino, 26/11, América Mineiro e Flamengo, no Parque do Sabiá, o primeiro que eu falei, Maracanã, e 29/11 também, Maracanã, Flamengo e Atlético Mineiro, tá? Então são 3 jogos seguidos, a sequência é pesada, e o Tite está preparando o time, deu 2 dias de folga, e agora está preparando o time focado nesses jogos finais do Campeonato Brasileiro, querendo a vaga na Libertadores. Se vier alguma coisa a mais, ótimo, né? Tem numeróloga aí falando que o Flamengo vai ser campeão, né? Beleza, que ela esteja certa e que a minha brincadeira de pedir os números da Mega Sena vá por terra. Mas o Flamengo, então, focado nessa reta final aí de brasileiro e buscando, né, melhorar todo o condicionamento dos jogadores para que eles estejam prontos para atuar nesses 3 jogos, principalmente esses 3 aí que são seguidos em 6 dias. O Flamengo tem, nesse intervalo aí, 3 jogos seguidos aí, 2 no Maracanã e 1 no Parque do Sabiá, lá em Uberlândia. Berlândia. O Flamengo vai lá para Berlândia. Pois é. E a gente tem aí, né, a gente estava falando justamente disso, né, dos confrontos que são o Red Bull Bragantino, América Mineiro fora, mas que o Flamengo praticamente vai vender os 50 e poucos mil ingressos, diminuiu de 70 e poucos para 50 e poucos com os assentos que vieram do Mineirão, lá em Uberlândia, em Berlândia. Flamengo e Atlético Mineiro em casa, Flamengo e Cuiabá em casa, São Paulo e Flamengo fora de casa, tá? Lá no Morumbi. A Naô que veio aqui falar com o papai, aqui, ó, ela vem aqui, ó, aqui. Olha ela aqui, ó. Olha ela aqui. Quer participar do finalzinho do vídeo? Quer? Essa garota aqui, ela é muito bonita. Ela é muito bonita, tá enorme. Então, olha só, galera, eu falei tudo isso para mostrar a preparação do Flamengo e do Tite para esse jogo contra o Red Bull Bragantino, porque a gente teve uma notícia aí da questão do Red Bull, que eles deram aí 5 dias de folga, né, na data FIFA. Enquanto aqui o foco é total nesse momento, é o contrário, né? Antes a gente via o pessoal nos tempos de Sampaoli, até ele deu parabéns ao Flamengo aí, né? Postou os parabéns ao Flamengo aí também, de 128 anos,
quando com o Sampaoli e companhia e com o Vitor Pereira, o Flamengo estava cheio de folga. Com o Tite agora teve os 2 dias de folga, óbvio, né? Ter muito tempo sem jogo, mas agora trabalho foco total. E do lado de lá, o Bragantino, os caras tendo 5 dias de folga. Eu, sinceramente, acho isso bom pro Flamengo. Eles vão estar descansados? Não. Eu acho isso muito bom pro Flamengo, o Flamengo focado, se preparando, e os caras lá com 5 dias de folga, né? O que você acha? Comenta aí, torcedor. Tô certo? Né? Faz sentido o que eu tô falando? Você prefere descansar? O Tite tá na pilha do Jorge Jesus. Descansar ele não. Né? Não vai descansar ele não. É isso. Eu convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas Espaço, rubronegro.com.br, loja.flamengo.com.br, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Você tem esse desconto aí nas lojas online. E a gente tem aí sempre os nossos QR Codes aí que apareceram na tela, né? Rodada aberta do 6 de 6 e tudo mais. Tudo aí sempre no QR Code para você acessar e garantir. Tá certo? Fazer o seu primeiro jogo aí. Você que ainda, inclusive avisar você que está cadastrado no 6 de 6 e ainda não voltou para jogar. Aproveita que você tem o seu cadastro lá, joga nessa rodada, que essa rodada você não vai jogar com o coração que não tem jogo do Flamengo. Então você faz o seu joguinho nessa rodada, né, filha? Né? Faz seu joguinho nessa rodada, e você também que não jogou ainda ou que não cadastrou, faz o seu cadastro, faz o seu jogo. Você que cadastrou e não jogou também, pode ir lá fazer, tá? Aproveite que a rodada é boa, porque você não vai agir com o coração, não vai secar ninguém, você vai ter que avaliar ali e fazer que a rodada tá boa. Série B, né? Série B. É isso. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Não,